Cientista de dados não é super-homem. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu conversei um pouco com alguns inscritos, também já teve algumas pessoas do meu ciclo mais próximo, né, alguns profissionais mais júniores que já me relataram esse tipo de causa. Achei interessante trazer aqui essa discussão aqui para o canal, que é justamente as pessoas que não são da área de dados acharem que os profissionais da inteligência artificial e ciência de dados são super-heróis, que vão resolver todos os problemas que tem na empresa, ou que agora quem tem uma área de ciência de dados, agora a cultura empresarial vai mudar, agora a empresa vai crescer justamente porque tem um cientista de dados trabalhando na empresa. Eu mesmo tenho alguns casos muito curiosos, né, em relação a isso, vou relatar alguns aqui, e a ideia desse vídeo é um pouco falar sobre carreira, um pouco discutir um pouco essa síndrome de super-herói que tem aqui no Brasil, principalmente, né, eu vou falar um pouco sobre isso, não é a realidade tanto lá fora, já que o mercado lá é um pouco mais maduro, mas a ideia do vídeo é basicamente explicar, né, o que é essa síndrome de super-herói e como você pode fugir disso, né. Um caso muito curioso aconteceu comigo quando eu estava começando a dar consultoria. Na época eu já não estava mais trabalhando tanto CLT como empresa, né, mas como também estava começando os primeiros casos de consultoria na empresa. E como é que funcionava isso? Geralmente eu entrava em contato com alguma empresa, tinha um problema que eu já conseguia resolver, ou vinham de algum indicado. Esse primeiro caso era uma indicação. Eu fiz um trabalho muito bom para um amigo desse cliente, ele gostou muito do meu trabalho, me indicou, e quando eu cheguei lá, a expectativa do cara estava gigantesca. Ele estava achando que eu era o próprio Midas, que ia tocar e ia transformar em ouro o negócio dele, né? Só que, olha só que interessante, né? O nosso negócio, ele não é responsabilidade apenas nossa de dar certo, ele depende de vários fatores. Se você já é um profissional pleno e sênior, você sabe muito bem que a qualidade dos dados importa para isso. E para ter dados relevantes, ter um banco de dados relevante, demora tempo. Muitas empresas que não estão ainda na área digital, elas não têm um banco de dados muito bem estruturado, geralmente o departamento de TI tem pouco orçamento, e o pobre coitado do profissional de TI mal tem tempo de deixar os sistemas em pé, que dirá cuidar de maneira adequada da base de dados, certo? E quando chega no nosso trabalho, quando chega nessa empresa, era muito difícil tentar fazer qualquer modelo, tentar fazer qualquer processo de decisão. Fora que ainda tinha uma questão cultural do dono. O dono era uma pessoa que estava muito em cima de todas as microações, ele gostava muito de microgerenciar. Particularmente eu não gosto desse tipo de trabalho, onde você tem que lidar diretamente com esse tipo de pessoa, né, que você está trabalhando lá, a pessoa nem sabe o jeito que você está falando, a pessoa está em cima, querendo saber o que está acontecendo. Então esse tipo de ambiente, ele é propício para o caos, né? As expectativas são super altas, as pessoas acham que você vai resolver todos os problemas delas, porque agora você é o cientista de dados, porque a mídia falou que a IA está dominando o mundo, porque daqui a pouco vai ter um robô conversando com a gente, resolvendo o nosso problema. Como eu já falei aqui em outros vídeos no passado, eu acredito que a IA forte, eu não acho que a nossa geração vai ver ela, é uma área de pesquisa ainda muito acadêmica, a gente não tem aplicações mercadológicas para a IA forte, né? Mas a IA fraca, ela tá aí, né, para provar que a nossa área chegou para ficar, que ela tem grandes desenvolturas, né, no mercado, grandes elucubrações, e nesse caso específico, aconteceu que foi que no final a gente não acabou fechando o negócio, partiu de mim, eu não quis ir pra frente, né, com esse negócio, porque a expectativa estava muito alta, ele achava que eu ia revolucionar a empresa dele, que eu ia dobrar o faturamento em poucos meses, quando a solução não é assim, quando a nossa realidade não é assim. E você tem que ter esse autoconhecimento e entender que você não vai fazer a mudança sozinho na sua empresa. Você, profissional de ciência de dados, profissional de inteligência artificial, você tem que entender que você é parte de um ecossistema maior. E você tem que começar a criar a relevância, a cultura de ciência de dados dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa, para aí sim você começar a tomar decisões melhores. E onde veio, e agora eu quero tratar um pouquinho de onde é que veio a origem, né? De onde é que veio essa síndrome de super-homem, de onde é que veio isso, né? Grande parte, acho que todo mundo concorda aqui comigo, que é a própria mídia, né? A mídia enaltece tanto, né? Principalmente a mídia não qualificada, né? Aquela mídia que não entende muito de ciência, não entende muito de modelagem. Ela vê alguns highlights e vende, né, para grande público de uma maneira que é muito correta, né? Eu lembro alguns anos atrás um slogan da IBM, né, falando que o Watson ele leu mais de 1 milhão de papers sobre câncer, né? Como se agora o Watson ele conseguisse produzir algo, né, extrapolar algo para produzir um artigo, uma pesquisa sobre câncer, por exemplo, né? Não é bem assim, né? Claro que grandes avanços em programação de linguagem natural, por exemplo, que é o caso dessa aplicação, a gente sabe que você consegue resumir, você consegue fazer coisas muito interessantes do ponto de vista de NLP, do ponto de vista de classificação de textos, do ponto de vista de aplicação, propriamente dito. Porém, não é ler propriamente dito, né? Então você percebe que o marketing ele induz o grande público a achar que você está programando de fato um cérebro humano, né? Quando
no final das contas, né, como se você já acompanha aqui o canal há muito tempo, né, que eu já venho trazendo de matéria de fundamentos de matemática, né, nada mais do que nós estamos fazendo é uma boa e velha modelagem matemática, onde a gente pega um problema, abstrai, tem as principais features de tomada de decisão e formata ele em um programa de computador para o programa de computador tomar essa decisão de maneira automatizada. Essa é basicamente o workflow, né, que a gente tem. E aí tem um ponto mais interessante sobre essa discussão, que essa é uma realidade muito brasileira. Eu, nos últimos meses, né, estou trabalhando com empresas internacionais, com uma cultura bem mais globalizada, né, não no sentido de lidar com profissionais de vários países, e é bem notória a diferença, né, de percepção dessas pessoas. Elas entendem que ciência de dados, IA, é simplesmente uma área da tecnologia. Entende que tem limitações, entende que tem ferramentas e utilizam a IA, utilizam a ciência de dados como ferramentas para a solução de um problema. Não tem a atribuição de negócio, por exemplo, que tem aqui. Se o empreendedor que faz, por exemplo, aquela atividade há 30 anos, no mercado, por exemplo, no caso, que ele está há 30 anos com aquele mercado, vendendo, que ele entende daquele negócio, não é eu ou qualquer outro professor de dados que vai conseguir entrar nessa empresa e formar a cabeça dessas pessoas, mudar a maneira de você tomar decisão, fazer um trabalho relevante a ponto de se tornar extraordinariamente diferente. Não. As coisas acontecem com etapas. A primeira etapa é cultural. Qual o problema de empresas tradicionais, como eu já falei em outros vídeos aqui, é que você não tem a cultura da probabilidade de tomar decisão baseada em erros, algo que pode dar errado, algo que não pode ser 100%. O empresário gosta, na cabeça dele, de tomar decisões determinísticas. Ou tá certo ou tá errado, ou funciona ou não funciona. É difícil você criar um modelo e apresentar uma solução de modelo que ela tem probabilidade de não dar certo, por exemplo. E cabe a você entender qual é o modelo de negócio onde não ter todas as respostas, tá tudo bem, mas ter algumas respostas é melhor do que não ter resposta nenhuma. E esse framework é muito difundido na cultura internacional, né? As pessoas já entenderam que não é interessante nem do ponto de vista financeiro você ter modelos de uma acurácia gigantesca, somente porque você vai precisar de mais dados, mais poder computacional, e isso representa custo. Quando você está estudando, como eu acho que é o caso de muitos de vocês, que está pegando esses primeiros algoritmos, rodando esses algoritmos, um Colab da vida, qualquer Jupyter Notebook da vida aí, e brincando com algumas bases de dados pequenas, você não tem a dimensão de custo, de quão caro é fazer ciência de dados, de quão caro é rodar um modelo de machine learning. Tanto que a voz da experiência, quando você vai para o mercado, você entende que você tem que fazer as coisas de maneira mais simples. Não só porque é cool, é legal você ser minimalista. Não, é porque isso custa dinheiro, é caro você rodar horas e horas e horas de processamento. Então, todo esse ambiente, ele leva a essa questão de você, às vezes, ficar frustrado, por exemplo, de você não achar que é o super-homem e por conta de uma conjectura do ambiente, você não se dá bem, ou você começa a desacreditar suas habilidades. Então a minha dica para você lidar com isso é primeiro entender, você não é um super-homem, você é um profissional de tecnologia como outro qualquer, certo? Segundo ponto, se eu estou num ambiente desse, as pessoas já me enaltecem. Eu até lembro de um caso muito curioso, a primeira vez que eu entrei numa empresa, a última vez que eu trabalhei numa empresa brasileira, eu entrei nessa empresa e o estagiário, ele tinha um estagiário de TI que ele nunca tinha visto ciência de dados, né? E ele ficou, umas 3 horas conversando comigo e só faltou ele me pedir um autógrafo no final, né? Nossa, são ciências de dados, meu Deus, como assim? Gente, somos pessoas normais que estudamos bastante, né? A gente gosta de matemática, gosta de tomar de negócio, né? É difícil você ser um cientista de dados se você não entende um pouco do negócio, você não entende um pouco do business. Mas somos pessoas normais, da área de tecnologia, não tem nada de diferente, tem skills até que fogem à nossa habilidade, como parte de programação, a própria parte de outras tantas artes importantíssimas da empresa, como marketing, RH e afins, que você não domina. E tá tudo bem. Você tem que ser bom naquilo que você se desenvolveu, se propôs a fazer, que é tentar pegar um problema de negócio, modelar, criar uma solução barata, escalável e botar ela em produção. E aqui agora outras dicas para você lidar com isso, né? Primeiro, além de você não se tocar, né? É você falar, não sou esse profissional, não sou super-homem, sou uma pessoa normal, é você transmitir isso para as pessoas. Como é que você faz isso? Com fatos concretos. Esse projeto do supermercado, por que eu não gostei desse projeto? Porque o que me levou a falar, eu não vou abrir mão dessa receita, eu estou rodando na empresa, foi o fato de não ter algo concreto. O cliente em potencial, ele queria mudar a empresa, ele queria mudar o mindset, não tinha uma métrica concreta. Por exemplo, olha, estou tendo aqui um problema de desvio aqui de alimento, um problema de alimento estragado, eu quero criar um modelo especificamente para diminuir essa métrica aqui de, por exemplo, de latas que ficam amassadas, eu tenho que devolver e perco dinheiro por isso.
Então, hoje eu tenho a média de, sei lá, 200 quilos de lata que eu tenho que devolver por mês. Eu quero abaixar essa meta em 25%. Putz, legal. Isso é um input claro, é uma métrica concreta. Com isso dá para trabalhar. Com isso você deixa de ser o super-homem e você passa a ser um cientista de dados, você passa a agir como um profissional da tecnologia, onde você tem um problema, você tem um objetivo e você tem como mensurar se você vai alcançar esse objetivo ou não. Aí você já foge de todo esse hype. E sempre, eu sou um grande advogado disso, divulgue isso, não deixe essa vaidade tomar conta de você. Fala, olha, eu sou um professor normal, trabalho com tecnologia, e é uma tecnologia tão normal quanto qualquer outra. Por que sai esse hype todo? Porque tem muitos poucos profissionais, né? Como eu te falei, a realidade internacional é bem diferente. Não existe essa coisa, nossa, olha os cientistas de dados. As pessoas entendem já que a gente está falando de IA fraca, a gente não está falando de um robozinho, né, que de fato automatiza as decisões. Então são outros ambientes. E você provavelmente está me assistindo aqui no Brasil, vai trabalhar no mercado brasileiro, tome cuidado com isso, né? Eu já vi muita gente ficar mal, ficar doente, ficar não tão bem com a sua carreira por conta disso. Certo? Por hoje é só, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.